ANAN, Associação Nacional da Advocacia Negra, e é um prazer estar com todos vocês aqui, apresentando os dois debatedores dessa lei importantíssima, que é a Lei 10.639 de 2003, e, infelizmente, não são muitas pessoas que estão aqui, mas são pessoas interessadas, e o mais importante, são pessoas que têm plena consciência da representação e a repercussão que essa lei significa para todo o magistério, e mais do que para o magistério, para toda a sociedade. Vamos apresentar os debatedores. Pois bem, primeiramente, o sociólogo e mestre, doutorando, o senhor Tadeu Augusto Mateus, que está ligado às mudanças sociais e participação política pela Universidade de São Paulo, membro do Grupo de Estudos Latino-Americanos sobre a Cultura e Comunicação, CELAC da USP, membro do Grupo de Estudos Griot da Cultura Popular e Educação da Universidade Federal da Bahia, autor dos livros Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, da Liberars Editora, Samba e Pandemia, de 2021, o ano que parou, do PROAC, a imprensa negra na década de 1930, e a Frente Negra Brasileira, e o jornal A Voz da Raça, também da editora Liberars. Autor convidado do livro Cultura Política nas Periferias e Estratégias de Reexistência, da Fundação Perseu Abramo. Aplausos, por gentileza. Também vamos apresentar aqui o professor doutorando Jorge Luiz Felizardo dos Santos, diretor da Escola e educador, doutorando do programa Universitas da Universidade de São Paulo, mestre de Ensino e Ciências Sociais pela Universidade de Tecnologia Federal do Paraná, do campus de Londrina, possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a famosa Unesp, campus de Assis, em Pedagogia, autor do livro Uma Avaliação de 15 anos da Lei 10.639 de 2003, da editora Apris. Atualmente é diretor da Escola Rede Municipal de Ensino de São Paulo, foi professor de Educação Básica do Ensino Fundamental 2 e Médio da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo, tem experiência na área de Ciências Humanas e Sociais e principalmente na disciplina de História, com ênfase nas seguintes áreas: cultura, cidadania, relações étnico-raciais, ensino de História e Cultura africanas e afro-brasileiras e educação popular. Apresentado o nosso coordenador. Fiquemos à vontade para a gente agora saber tudo que eles têm a discorrer, e eu já começo com uma pergunta sobre a importância e, principalmente, qual é a relevância desse tema hoje, não somente para a educação, mas também para toda a sociedade. E fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o Tadeu Caçula, grande amigo, o próximo embaixador do samba. É um grande sociólogo que nos inspira, né, e nos inspirou a estudar mesmo, né? Então, as questões da cultura negra, da cultura africana no Brasil. Mas depois ele vai se apresentar. Ninguém melhor do que ele para fazer isso, né? Hoje, nesse evento, né, essa atividade formativa, nós pretendemos justamente esboçar um pouquinho sobre a Lei 10.639, que há 20 anos, né, então, esse ano nós estamos comemorando os 20 anos dessa lei, a lei procurou, né, pelo menos do ponto de vista normativo, estabelecer alguns critérios, né, para que a gente pudesse desenvolver dentro das escolas, né, então, as escolas públicas, estatais e particulares, a temática étnico-racial, né, porque a gente tem na escola, se ainda hoje a gente observa um conteúdo bastante eurocêntrico, imagina
há 20 anos atrás, e o próprio Tadeu, especialista nas frentes negras, né, nos movimentos negros, sociais negros, sabe muito bem o quanto que representou essa lei para todos nós, né? Então, para a gente iniciar então essa conversa, e eu vou fazer uma apresentação baseada um pouquinho em trazer a lei, né, e falar um pouquinho sobre essa lei, para que a gente possa depois dissertar e responder até as questões do doutor José Luiz. Obrigado, viu, José Luiz? Então, representando a Associação Nacional dos Advogados Negros, da Advocacia Negra, e é um prazer, né? Então, a gente está reunidos nesse momento. Gostaria de advertir a todos e a todas que nós estamos sendo gravados, né? E depois o filme e essa palestra e essa conversa vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, né? Então, da ANAM, do Tadeu, minha, tá? Então, hoje é uma terça-feira, no período da manhã, então, assim, eu acho que o pessoal está trabalhando, está estudando, e poucos estão aqui presentes, mas hoje em dia a gente sabe que o engajamento digital e virtual ele é bem marcante, né? Então, nós vamos ter a possibilidade de estar se comunicando para todos e todas que também vão nos assistir, tá? Então, falando um pouquinho sobre a lei. Então, a Lei 10.639, né, que nem eu falei, ela incluiu a temática étnico-racial no chão da escola. E eu até... Luri... Aqui. Gostaria até de começar essa fala e a gente escutar um pouquinho o Jorge Aragão, meu xará, que tem aqui uma música que eu considero importante para que a gente possa refletir sobre essas questões étnico-raciais também. Um pouquinho embaixo, Luri. Obrigadão, Luri. O áudio estava um pouco falhando, mas o importante, assim, que até eu vou retomar, se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer quem resgata a nossa identidade. Esse trecho é muito emblemático para que a gente possa fazer a compreensão e trazer, de uma certa maneira, a proposição
para esse dia de hoje. Porque uma formação como essa, nós temos um entendimento que nós temos que fazer essa formação voltada não só para os negros, mas também para os brancos, né? E aí, hoje em dia, tanto falada a questão do antirracismo, né? Porque nós temos que, nesse processo, estar junto, nos fortalecer, para que a gente possa combater esse antirracismo, combater o racismo, né? Então, isso é extremamente importante para a gente estabelecer aí como norte, né? E assim, falando rapidamente sobre a Lei 10.639, então até a gente vai fazer uma leitura dela, né, em loco aqui, que a gente vai colocar, mas colocar assim, que ela é apenas uma das diversas legislações que estabelece justamente a questão de se trabalhar na educação, né, com a questão das relações étnico-raciais e africanas. Então, a primeira mesmo em si é a própria Constituição. Não sei aqui é o meu, mas está ruim, o Luri? Está indo e voltando. Então, a Constituição Federal do Brasil, então, em 1988. É importante referenciar o próprio ECA, né? Então, pelos direitos das crianças, e a gente sabe muito bem que o racismo, principalmente na compreensão das crianças, dos adolescentes na escola, como que se desenvolve então essas questões na escola e como é importante se combater o racismo a partir, né, então, do espaço escolar. E aí, então, a Lei 9394, que é a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece justamente esse panorama da concessão da educação brasileira, né? Então, os sistemas, inclusive as escolas particulares, fazem parte desse sistema escolar nacional. E todos os entes federativos, as escolas particulares, públicas, estatais, são obrigadas a seguir essa legislação, né? Então, quando a gente tem a 10.639, a 11.645, estabelecendo aí a importância de se trabalhar, a obrigatoriedade, né? Então, é importante, a obrigatoriedade de se trabalhar com a questão étnico-racial na perspectiva do negro, da cultura e história africana e afro-brasileira, e também na 11.645, na perspectiva da história e cultura indígena. Essas duas leis elas se referenciam à própria LDB, porque elas fazem uma alteração na LDB. Então, numa legislação muito maior, uma legislação em escala nacional que deve ser obedecida, né? Então, essas legislações elas aportam aqui para a construção de uma sociedade democrática, justa, igualitária, né, que nós precisamos construir dia a dia, né, na nossa sociedade, mas a partir da escola, né, porque a gente acredita no poder da educação. Então, quando nós estamos fazendo a organização, né, da nossa pesquisa de mestrado, foi importante a gente procurar delimitar o tema, né, porque assim, falar sobre avaliar a legislação de uma maneira ampla, a gente não teria nem tempo, né, e também a gente perderia foco, né, na organização de se fazer esse processo de avaliação de uma lei que, naquele momento, então, há 5 anos atrás, estava sendo comemorados os 15 anos, né, no momento em que eu estava fazendo uma pesquisa de mestrado. Mas, nesse momento, então, é importante a gente continuar sabendo avaliar que ponto que a lei está funcionando, não está funcionando, né, que ponto que
que os sistemas estão implementando ou não, né? E é importante, e até já discuti já com o Estevão da ANAM, a necessidade da gente fazer um estudo para que a gente possa fazer uma cobrança do que não está sendo aplicado. E, se não está sendo aplicado, a gente fazer a cobrança, inclusive, na perspectiva jurídica, né? Porque é uma lei, então a gente precisa provocar para que a lei possa ser realmente feita se ela não está sendo cumprida, né? Então, a minha delimitação foi a avaliação da alteração da LDB pela 10.639, numa perspectiva dos conteúdos escolares, porque eu, né, naquele momento, atuando na educação, entendia que os conteúdos escolares eles eram muito frágeis, né? Estavam sendo trabalhados de uma maneira muito frágil nesse contexto, nesse universo da Lei 10.639. E aí, então, a própria lei, né, então, que a gente tem aqui. Então, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. E aí, assim, eu acho que vale a pena, né, não sei se todos, se todas já leram a lei na íntegra, né, mas fazer essa referência dela e fazer uma leitura dela. Então, peço licença aqui. Então, a Lei 10.639 altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo número 1. A Lei número 9394 de 20 de dezembro de 1996 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 26A, 79A e 79B. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. O parágrafo 3 foi vetado, né, na sanção do presidente. O artigo 79A também foi vetado. E artigo 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 9 de janeiro de 2003, 82º da Independência e 115º da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, na época, Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque. Então, a gente vê que a lei ela procurou especificar ao máximo o que deveria ser desenvolvido pelas escolas, né? Mas é claro que ela não detalha tudo e precisou, ao longo, né, então, de todo o seu percurso, de várias outras normativas para estabelecer como que deveria ser desenvolvida, como deveria ser trabalhada, né, na perspectiva da implementação, né? Inclusive, nós tivemos em 2004 a própria resolução número 1 de 2004, que sancionava ali como lei, estabelecia como lei o parecer número 3 de 2004, que estabelecia as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial e história e cultura africana e afro-brasileira no Brasil, né? Então, foi justamente esse parecer que estabeleceu como força de lei a necessidade ampla de se fazer, então, todo um apanhado voltado para o currículo, para
para os conteúdos escolares, para que aquela lei ela pudesse ser realmente aplicada. Tá? Então, nessa perspectiva que a gente tem a possibilidade de se trabalhar com a legislação, e aí nós temos, naquele momento, quando eu estava fazendo a pesquisa, um problema. Né? Então, qual que era esse problema? Como avaliar a efetividade da política pública que alterou a LDB para incluir a temática étnico-racial no contexto escolar? Então, sim, ela era efetiva, ela era eficiente, ela era eficaz? Né? São os 3 E's aí que a gente pode se perguntar para os professores, para os estudantes. Né? É importante que né, tenham estudantes aqui, justamente para a gente entender que assim, a lei, como que está a lei, né, se a gente for pensar hoje. Né? Então, eficiência, eficácia e efetividade foram diretrizes para a implementação da lei, né, até hoje. Né? Então, a gente pode estar refletindo, e é importante esse momento nos dias de hoje para a gente justamente referenciar. Então, nós tínhamos uma hipótese, que, após 15 anos da proposição da lei, a temática ela ainda padecia, né, de um trabalho efetivo nas escolas, um trabalho efetivo pelo sistema de educação de uma maneira geral, né, porque se a gente tem lá sistemas de educação municipal, estadual, distrital, federal, qual que eram os recursos, né, e quais que eram as formas de se fazer essa implementação. E é importante garantir o seguinte, que nós, naquele momento, procuramos analisar avaliar uma faceta dessa lei, né, porque a gente poderia ter avaliado os materiais didáticos, avaliado os currículos que deveriam ter sido desenvolvidos pelos sistemas de educação, mas nós, ao procurar, então, objetivamente desenvolver essa avaliação da efetividade da lei, a questão que nós tivemos que nos delimitar foi a questão dos conteúdos escolares. Né? Então, a própria lei, né? Então, o texto da lei, ao alterar, através do acréscimo dos artigos 29A e 79B da LDB, pressupõe uma modificação na forma como as relações étnico-raciais seriam desenvolvidas na educação. Né? E até é importante referenciar que o artigo que falou sobre a mudança no 79B é que ela estabeleceu, por exemplo, o 20 de novembro como oficialmente marcado ali no currículo escolar, ao longo do ano letivo, a necessidade de fazer esse trabalho. Né? Então, era um dia que deveria ser o ápice, né? Mas, muitas vezes, o que a gente vê na escola, aquele trabalho, né, apenas a gente tem que trabalhar no 20 de novembro, né, o Novembro Negro, como se fosse uma data festiva, né? E apenas esses únicos momentos que a gente percebeu na pesquisa que alguns professores, algumas escolas trabalhavam, né, somente nessa ótica. Então, mas é importante a gente discriminar, então, que a partir do ensino, do currículo, do conteúdo, são justamente espaços, né, então, dentro da ciência da educação, em que ela deveria ser tratada. Né? Então, e nós procuramos fazer justamente o detalhamento. Né? Então, o que é essa educação, o que seria justamente esse currículo, mas nós focamos principalmente nos conteúdos escolares. Né? E aí os conteúdos escolares, não naquela perspectiva que a gente tinha na década de 60, 70, os conteúdos escolares desconectados da realidade. Não. Apoiados, então, justamente pelas teorias histórico-críticas, né? Então, nós fomos observar como deveria ser feito esse desenvolvimento
desses conteúdos escolares, né? E aí, colocar assim, ó, no viés histórico-crítico, esses conteúdos escolares são um conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação e apropriação pelos alunos e alunas são consideradas especiais para o seu desenvolvimento e socialização. Não aqueles conteúdos da época da cartilha Caminho Suave, né, como nós tínhamos, em que a gente não se fazia, então, nenhum tipo de discussão voltado para a vida do sujeito, para a vida do educando, né? Então, eles são uma seleção de formas e saberes culturais, porque é justamente isso que eles representam. Então, os conteúdos, eles estão aonde? No mundo. Quando eles vão para a escola, eles são ali transformados para ser, né, e didatizados para servir ali como a produção, apresentação e produção desse conhecimento. Só que, a partir do momento de sistematizado esses conteúdos, eles voltam para o mundo, já numa outra perspectiva, né? Na perspectiva do que o aluno aprendeu nessa perspectiva, né? E o elo que traduzem a concretização das intenções educativas. Porque eu sempre falo, né? Então, nada que acontece dentro da escola é por acaso. Tudo é intencional, né? Nós não podemos... vamos, numa reposição, por exemplo, ir para o parque do trote, né, o Daisy, né? A gente não pode ir para o parque do trote, né, sem uma perspectiva objetiva em que nós queremos referenciar esse conteúdo, tá? Até nem eu vou assim falar rapidinho, mas a perspectiva da teoria, ela traz a ideia da teoria da ciência, da história do Hilson. Mas assim, nem vou entrar aqui, porque a gente ficaria muito tempo aqui nessa discussão, né? Mas a gente analisou, então, a questão do princípio. Quais são os princípios dessas teorias étnico-raciais para a implementação na questão escolar, né? A consciência crítica, política, histórica da diversidade. Então, esses pontos são importantes para se trabalhar dentro da educação escolar. O fortalecimento de identidades e de direitos e ações educativas de combate ao racismo e às discriminações, né? Então, quando nós começamos, ou melhor, quando nós trabalhamos na perspectiva das relações étnico-raciais no contexto escolar, nós queremos trazer justamente isso. E aí, não importa se os alunos eles são de origem das comunidades, dos centros urbanos, se são alunos de elite, se são alunos migrantes, estrangeiros, como temos aqui o Bem-vindo, aqui, que é da nossa escola, que é justamente isso, porque é lá no chão da escola que nós vamos fazer justamente essa transformação a partir do momento em que os conteúdos são trabalhados, são desenvolvidos, que o currículo é amplamente produzido para contemplar justamente todos os educandos, brancos, negros e toda a diversidade. E aí, assim, só para a gente finalizar, então, a nossa fala, quais os resultados que nós obtivemos, então, da nossa pesquisa, né? E aí foi apenas uma amostra, né, de todo um contexto brasileiro que a gente tem, da educação brasileira, né? Então, fiz a pesquisa numa cidade do Paraná, né? A gente sabe Paraná que tem né, todo um histórico, né, então racista, etc. Mas ali era apenas um ponto de uma pequena cidade de um país enorme, né, de um sistema
um sistema enorme que nós temos no Brasil, né? Então, nós observamos, e aí os resultados que a gente traz, foi assim, a necessidade de reorientação de sentido no trabalho pedagógico em torno da temática etnoracial, com novas práticas, com recursos produzidos voltados para essa temática, conteúdos diversificados que contemplem a questão étnico-racial. Porque, se não for assim, a gente não consegue desenvolver bem o trabalho, né? Também observamos a necessidade de um maior comprometimento em razão da temática étnico-racial por parte dos estabelecimentos de ensino públicos, estatais ou particulares de educação básica e superior. Porque a lei ela não está vinculada apenas ao ensino básico, ensino fundamental, médio, mas também à educação infantil e ao ensino superior também. Então, esse desenvolvimento, ao inserirem nos projetos pedagógicos a temática étnico-racial nos termos da legislação vigente, assim como nos grupos profissionais de educação, ou seja, todos, né, no ambiente escolar, para considerarem a importância dessa temática. E aí, então, nesse momento, comemorando 20 anos dessa lei, então, é triste porque parece que a gente tem que ficar assim, olha, é importante, é importante, é importante. Não só é importante, como é obrigatório. E dentro dessa perspectiva, dessa nuance, nós temos que cutucar sempre o colega do lado e falar assim, olha, a gente tem que trabalhar. O que nós podemos fazer? Né? Num contexto de uma escola, né? Então, a direção da escola, propiciar a formação dos professores, dos profissionais, né? A equipe da coordenação fazer essa formação mais ao pé do ouvido com os professores, fazer a leitura de textos que embasem esse conhecimento, para que, no mínimo, você passe a mudar as concepções das pessoas, né? É importante a gente procurar formar para que as pessoas mudem essas concepções. E aí, nesse sentido, assim, ninguém muda ninguém, né? Então, nós, no máximo, podemos mudar nós mesmos. Mas, na perspectiva escolar, nós temos que propiciar a formação para que aquele sujeito possa incorporar ou não aquele conhecimento. Agora, incorporando ou não, ele tem que, na verdade, assim, pelo amor, né, vamos dizer assim, na obrigação, ele deve desenvolver e trabalhar essa lei, trabalhar essa legislação. Então, ele gostando ou não gostando. E aí, por isso que é importante a gente fazer as coisas na perspectiva realmente do amor. E a gente buscar o sujeito, fazer essa formação para trazer ele para o nosso lado, né? E é nessa perspectiva da educação antirracista, né? E eu gostaria só de finalizar, considerando justamente a necessidade de a gente fazer esse trabalho, né, para a gente trazer a todos e todas para a construção de uma educação de fato, né, livre de racismo, uma educação antirracista, que eu quero ler esse trecho de uma fala da Carolina Maria da Elisa Lucinda, numa homenagem que ela foi fazer à Carolina Maria de Jesus. Ela fala o seguinte: quem se envergonha do longo período da holocáustica escravidão negra brasileira deve se apoiar numa verdade pouco dita. Sempre haverá, durante a história, aqueles que não suportavam a barbárie acontecida nos seus quintais, nas senzalas de suas casas, não admitiam a tortura e a matança cotidiana dos negros nos bastidores da Casa Grande. Este crime cotidiano incomodou a muitos libertários da época, utópicos humanistas,
sinhás que se apaixonavam pelos negões e com eles fugiam, gays, poetas, abolicionistas, brancos, jovens e velhos de todo tipo tinham lugar no quilombo e de lá lutavam pelo fim da escravidão. Portanto, os brancos que se incomodam com isso, lembrem que podem ter no sangue a herança de abolicionistas. Então, é uma ode a essa junção, a junção e a união para que a gente possa lutar contra o racismo no nosso país e construir realmente uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana para todos e todas nós. Obrigado. Alô? E passo, então, a palavra para o nosso grande caçula. Caçula, obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Obrigado, professor. Alô, alô? Vocês me ouvem? Está funcionando? Bem. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, parabenizar por essa excelente aula. Né? Certamente a gente sai daqui com os nossos capitais culturais muito mais elevados, depois de muitas informações importantes e relevantes, para a gente pensar, sobretudo, né, nessas 2 décadas já, né, da Lei 10.639, com a sua reformulação em 2008, com a 11.645, e como é importante a gente, no ambiente escolar, estar sempre revisitando a lei, e, mais do que revisitar, aplicar a lei no seu dia a dia, né, nas suas dinâmicas didáticas, metodológicas, que certamente vai fazer muita diferença, não só para essa possibilidade da igualdade, né, que o professor bem trouxe aqui, mas também como a gente faz valer aquilo que é essencial na formação da sociedade brasileira. Eu já fui apresentado aqui, primeiro agradecer também ao Dr. Zé Luiz pela apresentação, agradecer também a ANAM, que é uma parceira de outras lutas também, né? E certamente será parceira de próximas que virão, porque nós estamos em constante luta, constante transformação da sociedade, e a transformação requer um engajamento mais potente, né? E a ANAM tem se apresentado no país nessa perspectiva, nesse lugar. Então, parabenizar você também, agradecer a presença de vocês, por vocês terem cedido essa manhã para estar aqui nos ouvindo, né? Não é uma tarefa fácil, né? Com tantas atividades que a gente desenvolve. Mas eu gostaria só de acrescentar algumas informações na minha mini-bio que foi apresentada aqui na realidade, que sai um pouco desse espectro acadêmico, né, que a academia só vem para nos complementar daquilo que nos é essencial. Eu faço muita questão de me apresentar como um homem preto de periferia, aqui da Zona Norte de São Paulo, né, aqui da Casa Verde, que leva o título de um dos meus livros, que é Casa Verde, uma pequena África paulistana. Eu vou passar por aqui na minha contribuição. Um homem preto que é de uma família que vem do meu ancestral mais antigo, que eu tive acesso visual recentemente, que é o meu bisavô, Antônio Bento, um homem que passou pelo processo da escravidão no Brasil, da perversidade da escravidão no Brasil, que constituiu uma família a partir da sua chegada no Sudeste, né, aqui na região oeste do estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, e de lá ele foi para Piracicaba, e em Piracicaba ele conseguiu constituir a sua família com muito trabalho, né? Um homem preto que eu tive acesso, né, visual recentemente, uma foto de família que apareceu, né, desses arquivos de família das tias e dos tios mais antigos que sempre guardam, né, essas memórias. Eu estou trazendo isso porque não tem como a gente iniciar aqui uma atividade como essa formativa sem reverenciar os meus ancestrais, que foram os meus ancestrais que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje, que pavimentaram a estrada, né, todos esses passos que antecederam a minha chegada até aqui. Então, estar numa universidade hoje, como a USP, fazendo um doutorado, só foi possível porque os meus mais velhos e as minhas mais velhas pavimentaram esse caminho para poder chegar até aqui. Então, eu faço reverência ao meu bisavô, Antônio Bento, que foi um homem que passou pelo processo perverso e brutal da escravidão no Brasil, e que teve a minha avó, né, Dona Sebastiana, uma mulher que nasceu na cidade de Piracicaba, no bairro do Pau Queimado, um dos bairros mais pretos da cidade de Piracicaba. De lá também sai 2 expoentes do samba de São Paulo, Madre Eunice, Deolinda Madre, que é a nossa querida Madre Eunice, fundadora da Escola de Samba Lava Pés, mais antiga em atividade em São Paulo, que recentemente a gente conseguiu, dando consultoria para o DPH, Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, assentar a estátua da Madrinha Eunice lá no Largo da Liberdade, extinto, né, e apagado o Largo da Forca, né, que ali era um antigo pelourinho, é um bairro negro da cidade de São Paulo, historicamente negro. Então,
Madrinha Eunice vem desse lugar. Toniquinho Batuqueiro, que também é um expoente da história do samba de São Paulo, sai também da cidade de Piracicaba. E minha avó, Dona Sebastiana, também é oriunda desse lugar. E que teve a minha matriarca, Dona Maria José Firmino Bento, e que depois anexou Mateus, que é o sobrenome do meu pai. Infelizmente, por uma estrutura extremamente patriarcal que nós temos no Brasil hoje, as mulheres ainda adotam o nome dos seus pares, né? E aí minha mãe, então, adota o Mateus, que é do meu pai, José Roberto Mateus, filho de Maria Patrício Mateus, vindo da cidade de Ubá, Minas Gerais, né? Que se encontram, então, o senhor José Roberto Mateus, de Ubá, e Maria José Firmino Mateus, que vem de Araraquara, se encontram aqui na zona norte de São Paulo, no bairro da Casa Verde, como eu já disse para vocês, uma pequena África paulistana, eu vou dizer por quê. No desfile da Escola de Samba Unidos do Peruche, no Carnaval de 1958. Eles se encontram, se conhecem, namoram, se casam e têm 9 filhos. Dos 9 filhos, eu sou o caçula, né? Então, trazer um pouco dessa minha história é fundamental para poder compreender, inclusive, como a história da minha própria família, e certamente de quase 100% das famílias pretas, salvo as famílias que fazem parte hoje de uma diáspora, né, contemporânea. E aí a diáspora, hoje a gente pode falar que os africanos estão em diáspora, né? O termo epistemológico da palavra diáspora não condiz com a realidade do que aconteceu no século XVI, XVII e XVIII, com os diversos sequestros que aconteceram dos povos africanos para cá. Eu vou passar por isso aqui na minha apresentação. Mas é dizer que quase 100% das famílias pretas que são oriundas dessa falsa diáspora que aconteceu, que sim, sequestros aconteceram, fazem parte desse processo, né, de não conhecer a sua história, justamente porque o próprio Estado brasileiro apagou a nossa história, né? A burguesia transvestida de elite brasileira apagou a história da população negra no Brasil, né? E isso foi um projeto de Estado brasileiro. O Rui Barbosa, até então, que era um dos grandes pensadores parlamentares do Brasil, foi um dos responsáveis por queimar todos os registros dos povos africanos que entraram no processo todo de escravização, ao longo de quase 4 séculos de exploração da mão de obra e da tecnologia negro-africana. Mas trazer essa história é fundamental para que a gente possa, a partir daí, então, entender que a minha origem vem desse lugar do samba, né? Então, me apresento sempre como um sambista, me apresento como um capoeira, porque eu também sou capoeirista, não jogo mais, né? Não estou mais nas rodas, mas o capoeira sempre será capoeira. Eu sou súdito do mestre Miguel Machado, do grupo Cativeiro de Capoeira, que é um dos grupos mais tradicionais que a gente tem no Brasil. E também sou candomblecista, oriundo da Umbanda, né? Minha família toda é da Umbanda, mas eu sou um candomblecista. Hoje eu sou um iniciado no candomblé de Angola. Eu sou iniciado pelo meu tata Inquice Catu Vangesi. Eu sou iniciado no Inquice Incosse, que no Queto é Ogum, não é? Então sou um filho de um guerreiro e, portanto, eu sempre me apresento neste lugar, que minha família ela é deste lugar. Ela não está, ela é deste lugar das 3 rodas, das dimensões cosmológicas das resistências negras do Brasil. Candomblé, capoeira e samba formam essas 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro. E aí, ao longo aqui da minha fala, eu vou tentar trazer um pouco desses aspectos para poder compreender como isso tudo está conectado, a importância, a partir da pergunta que o Dr. Zé Luiz faz no início, né, nos provocando a pensar a partir dessa provocação, como é importante a gente não só pensar e não sempre ressignificar a Lei 10.639, mas como ela é importante para a aplicabilidade, né, no processo todo que eu tenho defendido também, professor, agora, do reletramento racial, né? Nós já temos um letramento racial e ele é racista, né? Isso está colocado, sobretudo, nos estudos contemporâneos do filósofo doutor Silvio Almeida, quando traz a questão do racismo estrutural, o professor Denis Oliveira, também da Universidade de São Paulo, que vai trazer uma análise crítica histórica sobre a estrutura do racismo no Brasil, e nós temos hoje aí, agora terminei um artigo que eu vou tentar publicar, que é sobre essa ideia de que nós não precisamos, na educação, de um letramento racial. Nós já temos um letramento e ele é racista, ele é racializado. O que a gente precisa, na realidade, é de um reletramento que trabalhe na perspectiva antirracista, né? Enfim, dado aqui essas primeiras falas introdutórias, eu queria, então, passar para vocês aqui uma apresentação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver com muita tranquilidade. Se tiver condições de diminuir essa luz do palco, eu agradeceria. Se não tiver condições, não tem problema. Se a técnica conseguir ajudar a gente nisso, ficaria muito bacana, porque a minha apresentação ela tem um fundo preto, porque é um homem preto que faz essa relação de tudo preto.
tem tudo empretecer. Melhorou? Não? Melhor? Tá bom. Então vamos trazer aqui, né, a contribuição negro-africana na sociedade brasileira a partir do processo social, econômico e cultural do Brasil. Eu trouxe aqui, na verdade, depois de uma apresentação brilhante do professor, que traz aqui um arcabouço técnico sobre a Lei 10.639, vou tentar trazer aqui uma contextualização histórica para compreender o porquê houve a importância da criação da Lei 10.639, todas essas contribuições que, do meu ponto de vista, não são apenas contribuições, foram pontos vitais para constituir a identidade do povo brasileiro, não só cultural, mas também econômica, também filosófica, né, e cosmológica da formação da sociedade brasileira, e não seria possível ter uma sociedade brasileira tão potente como nós temos sem a contribuição dos povos das diásporas africanas, né? Tem uma frase do Abdias Nascimento que é muito interessante, que ele diz que existe um continente africano sem o Brasil, mas não existiria o Brasil sem o continente africano. Sem os africanos, esse país não seria possível, né? Então, trazer um pouco dessas referências aqui. Aí vou trazer um pouco dos primeiros povos que foram sequestrados do continente africano, que foram os povos tidos como os povos Bantu, que é o grupo macrolinguístico ou étnico-linguístico que corresponde aos povos que estão na região central da África. Angola, Congo, Cabinda, Moçambique, que foram os primeiros povos tirados, sequestrados da África para o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico do país. No século XVI, era a cana-de-açúcar e o algodão no Nordeste, que dá, então, o primeiro movimento de um capitalismo primitivo aqui no Brasil, né? Quando eu digo capitalismo primitivo pela perspectiva, né, do materialismo histórico, dentro de uma perspectiva marxista, você tem o capitalismo visto e estruturado pela perspectiva de que há uma exploração do homem pelo homem, né, para o acúmulo de riquezas. Então, o processo todo dos quase 400 anos de exploração da mão de obra e da tecnologia africana aqui no Brasil corresponde, segundo Clóvis Moura, a um capitalismo primitivo. Não tinha essa ideia do que era capitalismo como nós temos hoje, né, a partir do que foi a Revolução Industrial, e aí quando Marx vai pensar a partir daí, dentro do materialismo histórico, como que o capitalismo ele é perverso, porque ele vai explorar a mais-valia da classe proletária para enriquecer e dar privilégio para a burguesia. Naquele contexto, eram os escravistas que estavam no lugar da burguesia e a população africana que estava no lugar do proletário, muito embora não recebessem pela força do trabalho executada ali para poder desenvolver essa economia e esse desenvolvimento econômico. Então, as heranças e resistências ancestrais. A presença negro-africana na sociedade brasileira, né? O Brasil, no Brasil, a multidimensionalidade cultural aponta as dimensões, as demais referências. Estou longe aqui, estou sem meu óculos, eu vou ler daqui que é melhor. Ele orientou a gente para ler nessa telinha aqui, gente, mas olha, sem óculos não vai não. Eu já sou um senhor de idade, então vamos ser mais práticos, né, aqui e tal, né? Sem óculos não dá, viu, professor? O senhor orientou a gente a fazer aqui, mas não vai não, vou quebrar esse protocolo aí. Então, vamos lá, né? No Brasil, a multidimensionalidade cultural aponta as demais referências que, além da indígena, moldam a cultura brasileira com suas presenças. Nesse sentido, a contribuição negro-africana foi primordial para a formação da nossa identidade cultural. E essa identidade cultural, ela tem algumas contribuições, né? Ela contribui também para a formação da nossa identidade, dos nossos hábitos, da nossa singularidade, da nossa visão de mundo e da nossa relação com a oralidade. Todas essas cosmologias têm a ver com a contribuição negro-africana na formação da nossa identidade. Então, algumas resistências estão vinculadas a alguns fatores. A invisibilização. A invisibilização, e ela é presente na contemporaneidade, né? Ela também é lida como apagamento, silenciamento e outros adjetivos que vai fazer com que toda a contribuição negro-africana, seja intelectual, seja cultural, seja política, seja econômica, passa por um processo de invisibilização e não reconhecimento da importância e da potência dessa população negra na constituição da nossa identidade, seja ela no campo estrutural da nossa sociedade. Então, a invisibilização, trago aqui, por exemplo, o professor Kabengele Munanga, né, que é uma das grandes referências do pensamento negro-africano ou afro-brasileiro no Brasil, professor da Universidade de São Paulo, que dentre os seus vários marcos teóricos, eu trago aqui uma das aulas que eu tive o privilégio de assistir o professor Kabengele e que ficou muito marcado, professor, essa palestra do professor Kabengele lá na USP, que ele diz que a população negra ela passa por um processo, e ele faz uma alusão a uma mitologia do vampiro, do Drácula, né, do Conde Drácula,
que ele diz que é o seguinte, que o vampiro, o Drácula, quando ele olha no espelho, a sua imagem não é refletida no espelho. Tem essa mitologia. Então ele faz esse paralelo à população negra quando ela olha para a sociedade brasileira. Quando ela olha para os outdoors, quando ela olha para as novelas, quando ela olha para os telejornais, quando ela olha para os hospitais, quando ela olha para as gerências de banco, quando ela olha para as reitorias de universidades, ou seja, há um processo de invisibilização e quase um vampirismo, professor, que essa população negra não consegue se enxergar porque ela não está representada nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder. Né? Dificilmente a gente vai ver, não só quantitativamente, mas também de uma maneira qualitativa, professoras e professores, ou diretores e diretoras de escolas pretos e pretas, na sua maioria. Assim como tem professor aqui como uma das referências nossas como diretor de escola pública, por conta desse processo de invisibilização dessa população negra. Então, o professor Kabengele Munanga vai trazer essa ideia de que nós não estamos representados nas mídias, nós somos representados nos espaços de poder. Isso tudo tem a ver com a questão de uma estrutura racializada de sociedade que a gente vive. Não é? A gente vai passar por aí. Aí você tem também o processo da superioridade racial. Existe uma ideia de uma superioridade racial por conta de uma estrutura que ainda faz alusão à população negra naquele período, né, de 1532 a 1888, que a nossa história é contada aqui no Brasil pela perspectiva da escravidão, não pela perspectiva de como os povos africanos já tinham, inclusive, todos os valores civilizatórios que, inclusive, foram fundamentais para poder estruturar o continente europeu. Não é? É a partir de toda a estrutura e toda a riqueza, todo o fator filosófico, todo o fator científico, todo o fator de conhecimento empírico dos povos africanos, que você tem uma imersão econômica, inclusive, né, e social e civilizatória do continente europeu. Isso é importante a gente sempre trazer isso. E aí essa questão de uma ideia, sobretudo no Brasil, de uma superioridade racial, está muito vinculada a essa ideia de que nós vivemos uma democracia racial no Brasil, a partir da formulação do pensamento social brasileiro. E os grandes pensadores do pensamento social brasileiro trabalharam nessa perspectiva. A partir da inauguração do pensamento de Gilberto Freire, por exemplo, quando vai pensar Casa Grande e Senzala, né, que não é Gilberto Freire que vai cunhar essa ideia de uma democracia racial, mas sim que vai ler Gilberto Freire e vai escrever depois, como Sérgio Buarque de Holanda, quando vai escrever O Homem Cordial, ele vai tentar criar essa cordialidade, essa relação pacífica entre pretos e brancos no Brasil, onde na realidade nunca houve essa pacificidade. Houve essa pacificidade, uma ideia de uma pacificidade no pós-abolição, não é? E depois, com o processo todo das constituições seguintes, mas essas relações nunca foram pacíficas. Não é? E a gente vai trazer um pouco desses aspectos para poder compreender e aí entender porque nós estamos discutindo hoje a importância da aplicabilidade da Lei 10.639, por conta também desse fator crítico histórico que estrutura a sociedade brasileira. Não é? Então, Gilberto Freire vai então inaugurar o Casa Grande Senzala, numa perspectiva sociológica, e aí tanto Sérgio Buarque de Holanda, como Caio Prado Júnior, vão tentar entender essas relações e escrever sobre isso. É bem interessante que, na década de 60, a Unesco vai tentar compreender por que no Brasil não há conflito étnico-racial, como ocorre ainda hoje nos Estados Unidos, com a questão da segregação racial, e como ocorria e ocorreu por muitos anos, e ainda, de certa forma, ocorre na África do Sul com a questão do apartheid. Então, esses países que têm essas relações étnico-raciais tinham conflitos de interesses econômicos, de interesses diversos, como ocorre nos Estados Unidos, com a questão da segregação, com, inclusive, a criação de grupos supremacistas, como a Ku Klux Klan, não é? E na África do Sul, com a questão do apartheid, que ainda tem ali um fator político e simbólico sobre a luta de Nelson Mandela, que ficou 40 anos preso por conta de acreditar que era possível criar uma sociedade justa, igualitária, livre do racismo e livre dessa questão da segregação. E aí a Unesco e a ONU estão tentando entender essas relações no Brasil, por que não há esse conflito aqui. Eles vão consultar e vão pedir uma pesquisa para Florestan Fernandes e Roger Batiste, e eles vão produzir uma obra chamada Negros e Brancos em São Paulo. Eles vão tentar entender essas relações e vão, de uma certa forma, romantizar essas relações e mandar para a Unesco uma ideia de que, de fato, aqui no Brasil, brancos e negros vivem em harmonia, não é? Então, há
a consolidação de uma ideia, de um pensamento de que nós vivemos aqui uma democracia racial. Então, essa questão dessa superioridade racial está muito nessa função de que ainda a branquitude do poder, e quando eu trago branquitude, eu não estou trazendo a pessoa branca, mas estou trazendo um projeto de poder, uma estrutura de poder, estou trazendo uma articulação de quem tem o poder político e econômico do Brasil e que tem privilégios por conta disso, e que essa estrutura de poder da branquitude faz com que, de fato, haja um sentimento de que há uma supremacia racial aqui no Brasil. Quando eu ia falar da questão de preconceito relacionado a todas as manifestações culturais e todas as questões que envolvem a corporalidade da população negra no Brasil, há, nesse caso, um certo preconceito. Não vou nem usar o termo racismo nesse caso, porque nesse caso o preconceito está colocado dentro de uma ideia de que você, antes mesmo de conhecer, antes mesmo de interagir, antes mesmo de acessar determinada questão, você já se recusa a se relacionar, justamente por ter uma ideia dentro do seu imaginário de que aquilo não dialoga com a estrutura social que você vive. Não é? Então, eu trago aqui o Antônio Cândido para poder dizer que as manifestações culturais da população negra, sobretudo dos povos que contribuíram com a nossa identidade cultural, né, as macroetnias, né, os grupos étnicos diferentes que tiveram aqui no Brasil, contribuíram para isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, no interior, nós temos os batuques, né? Nós temos as festas religiosas também, que têm essa relação com as africanidades no interior, e que vão fazer com que ali você tenha uma das danças, uma das manifestações, que é o batuque de umbigada, que é o tambu, né? Muito presente em Piracicaba, Tietê, Capivari. Também na cidade de Bofete, Antônio Cândido vai pesquisar essas relações da população branca e da população preta que faz essa manifestação cultural nessa região, e detecta que a população branca desse território tem muito preconceito com o batuque de umbigada, sobretudo porque não compreende que são visões diferentes, as visões ocidentais e as visões africanas são muito diferentes, as cosmologias não dialogam em certas medidas. Então, a dança de umbigada, ela consiste em os tambores tocando, as pessoas dançando, e em certo momento os pares tocam o umbigo, voltam, dançam, voltam e tocam o umbigo. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão, na realidade, celebrando a vida, porque pela cosmologia africana, tudo nasce do umbigo. Nós nascemos do umbigo. Nós somos alimentadas e alimentados pelo umbigo quando nós estamos no ventre materno, né, das nossas matriarcas. E quando você nasce, você ainda leva um tempo com aquele cordão umbilical ali até ele cair. Então, quando ele cai, na cosmologia africana, aquilo é um pedaço sagrado, que inclusive famílias negras até enterram o umbigo no terreiro, para que aquela pessoa tenha uma relação direta com a terra. Essa é a realidade. Então, quando esses pares vão tocar o umbigo, eles estão celebrando a vida. E na leitura brancocêntrica, preconceituosa, eles achavam que eles estavam tocando as genitárias. Então, olhavam aquela como uma dança que era uma dança que incitava ao sexo, né? Sem ter a preocupação de compreender a cosmologia africana, que não dialoga com a cosmologia ocidental. Então, esse preconceito, o Antônio Cândido, o livro que ele vai tratar sobre isso, são Os Parceiros do Rio Bonito. É um livro bem interessante, que vale muito a pena a gente consultar também. Aí você tem a questão da marginalização. Aí eu vou trazer aqui com muita veemência o professor Clóvis Moura. O professor Clóvis Moura, que tem uma produção científico-acadêmica e bibliográfica vasta, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, hoje o dia inteiro, e passar aqui uma semana de formação só usando, né, as teorias e a bibliografia do professor Clóvis Moura. Entre elas, a sociologia do negro brasileiro, você tem dialética radical do Brasil negro, você tem o negro de bons escravos a maus cidadãos, você tem quilombos, né, você tem rebeliões da senzala. Então, o Clóvis Moura vai trazer uma leitura, uma pesquisa sobre a presença negra no Brasil, mas não escrita pela branquitude, mas escrita e investigada por quem está contando a história por uma outra perspectiva, não pela perspectiva de quem foi escravizado, mas pela perspectiva de quem lutou contra a escravidão. Né? Então, o professor Clóvis Moura tem uma bibliografia muito interessante, e vai falar sobre essa questão da marginalização, de como a população negra é marginalizada, até mesmo antes do processo todo da escravização de africanos aqui no Brasil, até a invasão europeia no continente africano, a colonização europeia no continente africano, como essa colonização também
foi usado estrategicamente para trazer determinados específicos povos do continente africano para desenvolver de forma econômica esse país, como as tecnologias desses povos africanos foram fundamentais para poder desenvolver a economia desse país, enfim. Então, Clóvis Moura vai tratar sobre essa questão de como essa marginalização também é perversa e a folclorização das culturas negras no Brasil, numa ideia de que o folclore é aquilo que não existe, que está no imaginário do povo brasileiro, não é? E a folclorização da cultura negra no Brasil é uma tentativa de apagamento também. É uma tentativa de deixar só no imaginário, fazendo com que a gente não pratique e não utilize isso como uma ferramenta importante de preservação da formação da cultura e da identidade do povo brasileiro. O Solano Trindade eu trago aqui, que é um dos grandes poetas, folcloristas, mas também um grande zelador da cultura, em especial a cultura nordestina, que vem para São Paulo, se instala na cidade de Embu, Embu das Artes, e ali cria grandes referenciais, não só de cultura tradicional, de cultura popular, mas também de literatura. Quem leu já as poesias, os poemas e os escritos de Solano Trindade sabe muito bem do que eu estou falando, e ele trabalhou sempre nessa ideia de separar o que é folclore, né? Folclore é aquilo, por exemplo, quando a gente fala sobre Saci Pererê. Acho que nunca ninguém viu Saci Pererê, muito embora Saci Pererê tenha muito a ver com essa ideia das religiões de matriz africana, do candomblé, sobre a questão do que é ser o Exu Mirim, não é? Está muito dentro dessa ideia. O Curupira, por exemplo, né, que é aquele que tem os pés para trás, a mula sem cabeça, né? Acho que ninguém aqui viu a mula sem cabeça. Então está no nosso imaginário, faz parte do folclore brasileiro. Agora, diferente do que é o jongo, do que é o batuque de bigado, do que é a folia do rei, do que é o maracatu, do que é o cavalo marinho, do que é o tambor de crioula, não são folclores, são culturas tradicionais, originais e criados cosmologicamente pelos povos africanos. Aí vamos buscar aqui rapidamente os grupos étnico-linguísticos. Eu não sei quanto tempo eu tenho, professor, e se estiver bem cansativo para vocês também, vocês sinalizem, por favor, para a gente tentar mudar um pouco aqui a metodologia, tá bom? Só para não ficar cansativo para vocês também. Nós temos aqui os grupos étnico-linguísticos, que eu falei agora há pouco, né, que são genericamente chamados de Congo-Angolas, que são os Angolas, os Benguelas, os Congos, os Guinés, Cambindas, Cabo Verde, São Tomé, Costa do Marfim, Costa dos Escravos e os Moçambiques. Esses são os grupos étnico-linguísticos que foram trazidos para o Brasil e são chamados étnico-linguísticos porque eles falam uma língua em comum. Embora cada país, cada comunidade africana dessa tenha uma língua também do seu território, eles têm uma língua em comum, que é o quimbundo e que é o kikongo. O quimbundo é uma das línguas que foi incorporada na língua brasileira, né? Assim como a língua dos povos originários. Lélia Gonzalez, uma das grandes intelectuais que nós temos ainda, né? Embora já seja ancestral, mas deixou um legado importante para a gente, ela vai discutir que a língua brasileira ela é específica, o português brasileiro é específico, ela não chama de português, ela cunha um marco teórico chamando de pretuguês, não é? Ela traz o pretuguês porque a língua portuguesa brasileira ela é incorporada do quimbundo, ela é uma língua falada exclusivamente aqui no Brasil. Se você for buscar outras colônias, como Cabo Verde, Moçambique, Angola, eles falam muito português de Portugal. E no Brasil a gente ressignificou o português muito em função da contribuição da língua quimbundo e muito também em função das línguas indígenas, tupi, guaranis e de outros grupos étnicos, não é? Então, você tem, por exemplo, hoje, quem gosta de cafuné aí? Alguém gosta? Não? Vamos levantar a mão para saber. Quem gosta de cafuné? Ah, todo mundo gosta de cafuné, não é? Cafuné é uma palavra quimbundo, não é? Quem é que não gosta de um chamego? Chamego é uma palavra quimbundo, não é? Ou que fica de nhen, né? Hoje fala mimimi, não é? Fica nhen. Enfim, quem aqui não gosta de comer uma feijoada, um vatapá, um caruru, um acarajé? São todas palavras quimbundo que faz parte e são incorporadas na língua portuguesa brasileira. Nossa língua ela é brilhante, ela é exclusiva justamente por conta dessa contribuição. Então, por conta desses povos macrolinguísticos chamados bantus, né? Aí você tem aqui o mapa do continente africano e como o continente africano ele é diverso. A África é diversa. Falar sobre África é muito complexo, porque quando a gente fala de África, a gente sempre faz alusão a um país ou dois países da África, não é? Ah, vamos falar sobre cultura africana, mas de qual África nós estamos falando? De qual cultura, de qual país? Vamos falar a língua africana, tá, ok, mas de qual país da África? Nós estamos falando de 54 países. 54 culturas, 54 hábitos, 54 maneiras de enxergar o mundo, 54 cosmologias diferentes.
aqui no Brasil elas conseguiram se juntar por conta do processo da escravidão, não é? E criar aqui uma unidade, mesmo com as suas diversidades, não é? Nós não temos, por exemplo, um candomblé, nós temos candomblés, nós temos nações diferentes, nós não temos uma capoeira, nós temos capoeiras, né? Angola, a regional, nós não temos um samba, nós temos sambas, né? Por conta dessa diversidade cosmológica de diversas visões e hábitos e corporalidades, não é? Aqui, ó, região de concentração do tráfico de escravizados, né? Do primeiro ciclo econômico do país no século XVI. Nós temos ali, ó, a África Ocidental, Gana, Togo, Benin e Nigéria, que vem num segundo momento, e a África Banto, né? Que vem ali Gabão, Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola e Moçambique. Essa região central aqui, eu vou levantar, tudo bem? Para mostrar para vocês. Primeira diáspora africana, e aí só para a gente ressignificar essa palavra, sai dessa região aqui. Depois, que é a África Banto. E a África Ocidental, que vem Benin, Nigéria, Angola, Gana, é o segundo momento que vem os Iorubás. Então, os Angolas, os Bantos vêm daqui, e os Iorubás vêm dessa região. Não, não precisa não, tá tranquilo. Ele aponta? Não, tá bom aqui, né? Ele está falando que tem um apontador aqui, que eu não precisava levantar, mas levantar é bom também. Pode, né? Vem cá, eu queria te apresentar aqui. Gente, vocês... Uma salva de palmas aqui, que sem essa figura a gente ficaria totalmente perdido aqui, não é? Obrigado. Ó, se você quiser. Nós estamos em aula aqui, agora eu vou ter um workshop. Aí, que beleza. Ah, como que é aqui atrás? Pronto. Obrigado, viu? Com um bigode desse, pelo amor de Deus. Vou até ficar sentado aqui agora. Vou usar, já que ele me ensinou, vou usar, né? Aqui, ó. Ó, que chique. Rapaz, eu acho que eu vou até comprar um desse aqui para mim, viu? Para facilitar as minhas apresentações. Mas, enfim, voltando aqui. Então, nós temos aqui essa região central da África, né? Que é a África Banto, e aqui a África Ocidental, que são os povos conhecidos como os Iorubás, né? Que está muito concentrado na região da Bahia, Pernambuco, no nordeste do nosso país. Então, só para poder passar aqui, senão a gente vai também demorar um pouco a nossa apresentação. Aí você tem aqui, depois no processo, né, das colonizações, essa linha chamada linha do Equador, que vai separar o norte global do sul global. Né? O norte global que vai explorar e continua explorando o sul global. Você tem, eu falei agora há pouco, que a Europa ela é uma potência econômica, hoje é uma região da geopolítica muito estruturada, muito em função da exploração do sul global. Não só a Europa, mas também o norte da América. Né? A América do Norte, nós temos um continente americano, né? A gente fala as Américas, mas na verdade é um continente só. Ela é dividida em três espaços, América do Sul, América Central, Caribe e América do Norte. Então, todo esse norte global explora com muita veemência e com muita violência o sul global. Então, antes desse processo das diásporas, e aí, ressignificando essa palavra, porque o termo cosmológico da palavra diáspora é deslocamento de massas de pessoas de uma determinada região geográfica do país, do planeta, para outra, por questões climáticas ou por questões de guerra civil, por questões que impossibilitam essas pessoas de viverem pacificamente naquele território, então elas sofrem uma diáspora. O que está acontecendo agora, neste momento, é uma diáspora dos povos ucranianos por conta de uma guerra que está acontecendo contra a Rússia. Então, os ucranianos estão em diáspora para outros lugares, porque está acontecendo uma guerra, eles estão impossibilitados de viver lá. Não foi o que aconteceu com os povos africanos. O que aconteceu com os povos africanos foi sequestro. Né? Foi sequestro de povos de uma população para enriquecer uma outra num processo violento de desenvolvimento econômico que aconteceu aqui desde o século XVI no Brasil. E aqui a extensão do tráfico, né, negro-africano. Então, percebam, aqui da região central da África vieram a maior parte aqui para a América do Sul. E aí, quando eu falo América do Sul, e a gente também precisa entender que o processo da escravização ela não se deu só no Brasil. Né?
aqui na América do Sul. Todos os países da América do Sul tiveram. A questão é que a América do Sul ela foi dividida em duas Américas, né? Você tem aqui a América, para o lado esquerdo, a América espanhola e a América portuguesa, né? Aí você tem a linha de Tordesilhas que vai separar essas duas Américas, esses dois América do Sul aqui. Então aqui você tem esse processo da escravização também nos países vizinhos, né? Peru, Colômbia, Argentina, Uruguai, todos esses países também escravizaram africanos pela perspectiva da colonização espanhola. E aí vocês têm aqui, né, da Nigéria, que vem mais para a região nordeste do país. E depois você tem toda essa extensão para Caribe e para a América do Norte, desse processo todo dessas chamadas diásporas. Só figura de linguagem, mas foram esses sequestros que levaram só para o Brasil mais de 5 milhões de seres humanos foram colocados na condição de escravizados. Nas Américas foram 12 milhões de africanos, sem contar, infelizmente, os bilhões que ficaram no meio do caminho, que foram jogados dos navios, que sofreram barbáries e que foram mortos no meio do trajeto. Se nós tivéssemos hoje um gigantesco scanner ósseo e passasse nesse trajeto, nós encontraríamos cerca de 20% dos 12 milhões de africanos que foram sequestrados de África e trazidos para as Américas, né? Para vocês terem uma ideia, essa rota mudou os hábitos alimentares dos tubarões. Os tubarões que tinham hábitos alimentares nessa região mudaram a rota dos tubarões para cá de tantos corpos que eram jogados no oceano, no trajeto dos sequestros de africanos para o Brasil. É importante a gente saber isso, é importante a gente discutir isso. Por que a gente está discutindo isso? Qual é a conexão disso com a Lei 10.639? Nós vamos chegar lá. Aí você tem aqui todo o processo do mapa etnológico, né, dos negros, dos afro-brancos no Brasil. Então você tem aqui os bantos, os jejos, os nagôs e os auaçás. Vocês percebem que os bantos ocuparam todo o território nacional. Por quê? Porque foram os primeiros povos a serem trazidos para cá, século XVI, século XVII, século XVIII, e até meados ali do século XIX ainda tinha negros escravizados, pretos e pretas escravizados do continente africano para o processo de desenvolvimento econômico do país. Aí você tem ali a densidade demográfica, né, e a sua presença aqui, né, num processo da geografia e da sua distribuição. Eles são a população que fazem parte de um conceito de que serem criadores, influenciadores, transformadores da cultura africana, né, promotores da integração nacional. Aí eu faço um parênteses aqui que eu coloco Vargas, para poder dizer que Getúlio Vargas, quando pensa o processo de nacionalização do Brasil, não é? Ele vai usar os elementos étnicos do Brasil para poder criar a ideia de unidade, né, do povo brasileiro, que até então ninguém se identificava como brasileiro, eram descendentes de europeus que estavam vindo para cá por um processo também de ocupar os postos de trabalho, e os africanos jamais poderiam se considerar brasileiros por conta de toda a barbárie que aconteceu aos 400 anos. Então, Getúlio Vargas vai pensar um projeto de nacionalismo, e vai criar símbolos de identidade nacional. Ele vai beber muito na ideia de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele tem um dos livros dele que chama a criação, como que é? A invenção das tradições. A invenção das tradições. Ele vai pegar um pouco do que é essa ideia do que é o chazinho da tarde de Londres. Ele vai pegar um pouco dessa ideia de como as nações vão criando símbolos de identidade nacional para criar essa relação de nacionalismo. Então, Getúlio Vargas vai pegar ali, por exemplo, a cachaça e vai transformar a cachaça na bebida brasileira, não é? Assim como você tem a vodka na Rússia, assim como você tem o uísque, né, na Inglaterra. Getúlio Vargas vai pegar a cachaça, que é uma bebida também criada pelos povos das diásporas africanas, a partir do ciclo da cana-de-açúcar. Quando vai pensar os engenhos de cana-de-açúcar, são os povos africanos que vão, no processo de fermentação de açúcar, descobrir que essa fermentação se transformaria numa bebida destilada chamada cachaça, que também tinha dois nomes antes de virar cachaça. Esse dado é importante, porque é um dado cosmológico preto. Era o nome pinga, todo mundo conhece como pinga, porque quando ela fermentava, subia nas telhas das olarias e pingava nas costas
desses escravizados, que muitas vezes eram açoitados e que quando essa água, essas gotículas pingavam nas suas costas, essa água ardia. Então ficou chamado também como água ardente. Certo? Só para poder constar aqui que esse termo também é nosso. Aí eu destaquei o Getúlio Vargas, e aí você tem aqui realizador de uma identidade territorial. Eu trago certamente o professor Milton Santos, dos nossos grandes intelectuais, geógrafo e sociólogo, porque muito embora não era formado em sociologia, mas a sua geografia estava muito conectada a essa questão da sociabilidade e de como os territórios eram se criava uma identidade territorial a partir da presença social. Ou seja, eu usei, inclusive, Milton Santos para poder escrever o livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana, porque é essa presença negra que vai dar a identidade para esse território, o que Milton Santos chama de territorialidade, identidade territorial, não é? Enfim. Eu vou passar esse aqui. Esse aqui é o mapa que vai falar um pouco sobre essa questão dessa movimentação, né, e as principais atividades que aconteciam aqui. Então, no século XVI, a agricultura. Século XVII, você tem a mineração. No século XVI, você só tinha os bantus da agricultura, porque os povos bantus também, para além da força do trabalho, detinham uma tecnologia, que era a tecnologia da pecuária e da agricultura. Por isso que eles foram trazidos para cá. Foram o primeiro grupo sequestrado de África, porque lá, já com a colonização europeia, eles já sabiam que os bantus e os povos de Angola e Congo detinham a tecnologia de pecuária e também de agricultura. Então, no período agrícola, você tem os bantus aqui. Na mineração, você tem os bantus e os G de Minas, que também detinham a tecnologia da forja. Portanto, não só a tecnologia da forja, mas também detinham uma tecnologia, professor, de fazer pesquisas e de também fazer com que buscar minérios, né, do subsolo, né, fazer essa questão de buscar minério no subsolo. Já tinham essa tecnologia, e também de forjar instrumentos e ferramentários que possibilitassem essa população a buscar esses minérios. Aí você tem, depois, serviços urbanos no século XVIII, século XIX, com a presença dos demais grupos étnicos aqui no Brasil. E todo o processo que aconteceu dos ciclos econômicos. Quando o declínio quando há o declínio aqui no Nordeste do país da cana-de-açúcar e do algodão, há uma ascensão do garimpo no Centro-Oeste. Então, há essas microdiásporas, vou usar esse termo só por figura de linguagem, só para a gente poder compreender, essas microdiásporas internas para poder desenvolver economicamente no ciclo do garimpo, século XVIII, século XIX. Aí você tem aqui essa questão do Vale do Paraíba no primeiro desenvolvimento do ciclo do café, que São Paulo começa então a ascender economicamente a partir do café. Então há essa movimentação de africanas e africanos para desenvolver economicamente esse ciclo, contando que ainda em 1810 até 1860, mesmo proibido internacionalmente, há um processo ainda de sequestro de africanos. O Estado de São Paulo, ainda depois da proibição, em 1851, no Tratado Universal, de acabar com a questão do tráfico de africanos, o Brasil continuou ainda com o tráfico clandestino de africanos para desenvolver economicamente o país, não é? Esse tratado aconteceu em Londres porque, depois da Revolução Industrial, a Inglaterra entendeu que precisava de um grande público para consumir aquilo que estava sendo produzido industrialmente. E escravizados não desenvolvia economia e, portanto, não poderia ser um público consumidor. Então, começa a investir para abolir a escravidão no mundo, para que existisse ali um grande público que pudesse consumir aquilo que estava desenvolvendo em escala industrial. Então, a Inglaterra não foi uma parceira, evidentemente, da abolição, né? Ela tinha ali um interesse econômico que precisava ter nações consumindo o que ela estava produzindo em termos de escala industrial. E aí você tem, então, ali em São Paulo, 1850, 1940, o ciclo do café, e São Paulo, então, começa, a partir de 1850, a criar, então, um projeto de desenvolvimento, de modernização, a partir dessa macroeconomia que está girando por aqui. Então, alguns elementos fundamentais a partir desse processo todo das diásporas africanas aqui no Brasil. A oralidade, a manutenção do sagrado, ela ressalta o valor matrilinear, não é? Ela cumpre também nítidas funções sociais, e também
a conexão com a sua ancestralidade. Esses elementos são fundamentais para a presença e para a identidade e da contribuição da população dos povos das diásporas africanas. Aqui falar um pouco sobre as 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, as religiões de matriz africana, a capoeira e o samba, como eu apresentei no início do processo para vocês, e como esses 3 ciclos, essas 3 rodas cosmológicas, são importantes também para a construção de um conhecimento que cabe muito dentro das nossas estratégias metodológicas e didáticas, não é? Essa produção de conhecimento, e muitas das vezes, ela é descartada, ela é dispensada pela política de educação. E ela está muito conectada e pode ser um arcabouço importante para poder contribuir para que a gente possa trazer, dentro da perspectiva da Lei 10.639 e 11.655, essas formas de construção de conhecimento como possibilidade de agregar na formação de jovens, de crianças, de alunos, de público adulto como um todo, né? Então, já estou aqui para o meu finalmente. Eu queria só trazer um pouco aqui desses aspectos das culturas tradicionais, a umbigada no Maranhão, o samba de roda na Bahia, a questão das congadas de Minas Gerais, o jongo do Rio de Janeiro e de São Paulo e o batuque aqui no estado de São Paulo. Umbigada no Maranhão, também conhecido como ponga, que são esses tambores que criam essas referências culturais do Maranhão, não só o tambor de crioula, mas também o bumba meu boi, que é a cultura afro-indígena, muito presente lá, e há também esse fator antropofágico dos povos africanos que vêm, bebem dessa cultura dos povos originários, transformam com a sua cosmologia e devolvem com experiências incríveis, como é o caso do boi do Bumba Meu Boi, o próprio maracatu, que também tem maracatu indígena, que vai beber dessas fontes. O tambor de crioula no estado do Maranhão, como é mostrado para vocês aqui. Samba de roda, muito presente no recôncavo da Bahia, mas hoje espalhado em todo o Brasil. O jongo, que é muito presente no estado de Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. O batuque de ubigado, o tambor de crioula e os tambores sempre presentes para poder dizer que esses são instrumentos importantes para poder fazer com que essas corporalidades estejam em conexão com a nossa ancestralidade. O samba de bumbo, aqui do interior de São Paulo, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, Vinhedo, também tem o samba lenço aqui na região de Mauá, que são instrumentos que obedecem também a uma lógica cosmológica dos tambores africanos, sempre os tambores graves é que conduzem, faz a liturgia das festas negras em todo o Brasil. A folia de reis em Minas Gerais, né, os reisados, as congadas, que têm essa contribuição de todo esse processo do trânsito afro-brasileiro, né, dos ciclos econômicos, que aí você tem a tecnologia, você tem a força do trabalho, mas você tem também a formação das identidades culturais a partir de todos esses ciclos. Desde o século XVI até o século XIX aqui no sudeste do país, essas contribuições também com a presença da criação de grupos culturais que dão a identidade, essa multidimensão, né, essa multiculturalidade do povo brasileiro, tem muito essa contribuição das diásporas africanas, dessas microdiásporas no Brasil e como essas culturas populares vão dando essa identidade para a gente. Só para poder encerrar agora, tá? Conferência Universal das Raças, 1911. Agora é encerramento mesmo, dados técnicos aqui, para contribuir com os dados que o professor Jorge trouxe aqui no início da sua fala. 1911, houve a Conferência das Raças, só há um equívoco ali que já foi alterado no outro slide, que não foi em Nova York, foi em Londres, né? Em 1911, a Conferência Universal da Raça, as nações estavam projetando para os próximos 100 anos como que eles queriam organizar suas nações. O Brasil apresentou junto e foi representado pelo antropólogo João Batista de Lacerda e também Roquete Pinto para um projeto em que o Brasil, em 1911, tinha um projeto de que em 100 anos não existiria mais os traços físicos, culturais e simbólicos da população negra no Brasil, porque o Brasil estava trabalhando na perspectiva de uma lógica eugenista. A eugenia estava muito presente aqui no Brasil e também alguns pesquisadores da eugenia estavam produzindo cientificamente, né, dados que comprovavam que a população negra, sobretudo no pós-abolição, não era passiva de ser incluída num projeto de nação brasileira. Então, a eugenia, através de Nina Rodrigues, através de Heitor Penteado, através de... tem aquela avenida Vital Brasil, né, que leva à Universidade de São Paulo, não é? Eles vão, então, apresentar esse projeto de que em 100 anos não existiria mais os traços físicos, culturais e simbólicos da população negra.
Porque, pela lógica de Nina Rodrigues, pela cronologia, a população negra não tinha capacidade intelectual para ser incluída na estrutura social brasileira. Eles queriam um projeto para melhorar a raça, para branquear a raça, olhando muito para a eugenia na Europa, olhando muito para uma nação que queria ser uma nação branca, assim como aconteceu com a Argentina, assim como aconteceu com alguns países aqui da nossa vizinhança, que conseguiram lograr êxito em eliminar a presença negra nessas nações. Então, o Brasil apresentou, o Estado brasileiro investiu num projeto de branqueamento aqui no nosso país. Antes disso, você tem todo o processo, o arcabouço de leis que foram criadas para a população negra não acessar, né, os mecanismos. 1836, você tem uma lei que impede a população negra de acessar a educação, de acessar a escola pública. 1836. Você tem 1851 a Lei das Terras, que impede a população negra de comprar terras, né? Você tem, depois, 1865, 66, a Lei do Sexagenário, que vai liberar a população preta de ser escravas a partir de 60 anos, onde a perspectiva de vida da população negra era de 35, 40 anos. Né? Os primeiros. Você tem aí, por exemplo, ali em 1890, 1889 teve o primeiro golpe no Brasil, né, que foi a proclamação da República. 1890 nós vamos ter aí o decreto 847, que versa sobre os capoeiras e vadios, ou seja, a lei da vadiagem, né? Você vai ter aí a inauguração do encarceramento em massa da população negra. Você tem a lei do ventre livre, que vai inaugurar também a criança em situação de rua, ou seja, uma série de arcabouços jurídicos foram criados para poder impedir a população negra de acessar. Em 1931, 16 de setembro de 31, cria-se aqui no Brasil, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, que vai, a partir daí, pensar mecanismos de incluir a população negra na vida urbana, na vida social. Cria ali curso de alfabetização de crianças, uma vez que o Estado brasileiro impediu a população negra de acessar a educação. Cria curso de formação profissional para colocar a população negra no mercado de trabalho. Quem está indo para as fábricas, na industrialização do Brasil, são os imigrantes italianos. A população negra não está indo para esse processo de trabalho formal no Brasil. Cria o primeiro partido político negro em 1935 aqui no Brasil e é cerceado de levar adiante esse trabalho por conta do Estado Novo de Getúlio Vargas, de 1937. Então, todo esse processo foram movimentos de luta, de resistência, de contribuição, de edificação da história política, econômica e social do Brasil, que desencadeou no desenvolvimento de vários grupos sociais negros no Brasil, que trabalharam na perspectiva de pensar ações afirmativas e que pudesse pensar também projetos, mecanismos de leis que revisitasse essa história e trouxesse toda essa contribuição negro-africana na formação da identidade do povo brasileiro. Esses foram também argumentos importantes para a criação da Lei 10.639 de 2003, não é? A partir de todo esse movimento de luta do movimento social negro, mas também foi fundamental para poder repensar, antes da chegada dos povos africanos aqui, da presença dos povos originários, que vai então, em 2008, reformular e incluir também a história e a preservação dos povos originários aqui no Brasil. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para poder dizer que espaços como esses, rodas, giras reflexivas e formativas como essas, são fundamentais para que a gente possa sempre cobrar, não só o poder público, mas cobrar também quem está ali à frente, dando conta de fazer com que as políticas públicas no campo da educação cheguem nas pontas e que todas essas informações, que toda a história dos povos africanos e afro-brasileiros sejam incluídos, sim, no dia a dia, né, metodológico, didático, ali na sala de aula, nas ações formativas, nos livros didáticos e, sobretudo, que a gente sempre ressignifique as professoras, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, toda a comunidade escolar, para que elas possam ressignificar a sua formação e, a partir daí, fazer com que haja a aplicabilidade da Lei 10.639. Para poder encerrar, eu queria só mais uma vez dizer, eu publiquei esse livro, Casa Verde, uma pequena África paulistana, que todo esse histórico que eu apresentei para vocês em âmbito nacional, eu recortei para a cidade de São Paulo. Como houveram também esses processos de expulsão da população negra do centro da cidade de São Paulo para as periferias, para as pontas, em especial para a zona norte de São Paulo, que eu chamo aqui como uma pequena África paulistana. Publiquei também agora, no último dia 13 de maio, o livro Samba e Pandemia, 2021, o ano que o samba parou.
é uma pesquisa dos impactos da pandemia na cadeia produtiva do Carnaval de São Paulo. Desde que ele foi oficializado em 68, nunca parou. Então, há uma cadeia produtiva de famílias inteiras que depende do giro econômico do Carnaval, costureiras, bordadeiras, serralheiros. Tem uma cadeia importante que foi impactada com a questão da pandemia, que impediu que essa economia girasse. E agora eu estou lancei essa semana em Santo André, vou fazer agora em setembro o lançamento aqui em São Paulo, em setembro, em outubro vai ser em Salvador, e em novembro em Porto Alegre, o livro A Imprensa Negra na década de 1930, Frente Negra Brasileira e o jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização político-social, que é o resultado também da dissertação do meu mestrado aqui na Universidade de São Paulo, que vai falar justamente sobre a importância da Frente Negra Brasileira na década de 30, mas, sobretudo, a importância da imprensa negra, que fazia uma narrativa contra-hegemônica sobre uma imprensa que falava só sobre a branquitude e que invisibilizava e não dava conta também, e por uma questão estratégica, não colocava ali nas suas colunas a vida e o cotidiano da população negra no Brasil. Então a imprensa negra se organiza nesse sentido e a Frente Negra Brasileira usa a imprensa para poder também aquilombar as famílias negras para dentro dos seus projetos políticos e de ações afirmativas. Então, quem tiver interesse pode me procurar depois e a gente dá aí os caminhos para poder chegar nas 3 publicações. Agradeço mais uma vez, professor, aí pelo convite, agradeço a ANAM mais uma vez pelo convite e a paciência, né, e de vocês por ficarem aqui ouvindo gentilmente um pouco da nossa contribuição nessa formação. Axé. É extremamente importante toda essa historicização, né, do caçula, justamente para embasar a necessidade de a gente fazer esse trabalho com a 10.639, né? E que, inclusive, viu, o caçula fez o merchan, maravilhoso, e também a avaliação da Lei 10.639, nós temos uma avaliação que também está aqui nesse livro que também publiquei em 2021, no ano da pandemia, né, o que representou justamente esses entraves, né, para todos nós, porque nós já estamos no 20 anos da lei, né? Então isso é extremamente importante. E aí essa importância da historicização que o Caçula trouxe me remete também a um livro que o Muniz Sodré escreveu recentemente, que é Pensar na Go. Né? Então, assim, a gente não tem como pensar na Lei 10.639, fazer uma avaliação dessa aplicabilidade, se a gente realmente não conhecer essas histórias e também se a gente não pensar também na perspectiva Nagô, na perspectiva da cultura negra. Né? Então, é justamente isso. Então, independentemente se é branco ou preto, né, nós temos que ter como esse arcabouço cultural para a formação, para, de uma certa maneira, a gente conseguir aí, aplicar a legislação na sala de aula. Né? Então, esse pensar na Go é extremamente necessário, né? E que a gente possa nos inflexionarmos, né? Para que a gente possa aí estar construindo esses caminhos para trabalhar com o desenvolvimento da legislação, mas o que? Falar sobre a formação, de todo como o Caçula trouxe, da organização, da formação, desse processo da diáspora forçada, né? Então, justamente, desse processo de escravização, né? Trazer a questão da perspectiva que, antes de todo esse processo de escravização, a importância do continente negro para todo mundo, inclusive o mundo europeu, ocidental. Se a gente for pensar nos impérios Kush, nos impérios egípcios, no Império Egípcio, Império Kush, então toda essa cultura africana que, através do processo de mercantilização, ainda no que a gente chama de Idade Antiga, Idade Média, chegou então à Europa, chegou até a China. Né? Então a cultura africana, egípcia, que, como a gente conhece, esse conhecimento egípcio, dessa cosmologia
chega então na Índia e a gente conhece hoje, por exemplo, toda aquela religião hindu, né, traz elementos, inclusive, da africanidade, então da origem do nosso povo, da nossa cultura. Né? Então, quero mais uma vez até agradecer a todos e a todas. Eu vou passar a fala para o José Luiz, agradecer até o Luri está aqui, em nome do Luri, mas e também da professora Isa, que está ali, a esse espaço, né, que nos possibilitou fazermos esse momento de formação, que é extremamente importante, o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Inclusive, a professora Isa também vai depois falar um pouquinho sobre o arquivo, para que tanto os nossos educadores quanto os estudantes possam também trazer aí e conhecer esse espaço melhor. Tá bom? Muito obrigado, Caçula. O Caçula, inclusive, não falou, mas ele é assessor especial da terceira Expo Dia da Consciência Negra, que nós vamos ver aí logo mais, então, em novembro, que a prefeitura tem até procurado transformar num evento tradicional da cidade, né? E a terceira edição está por conta do Caçula, então toda essa apresentação vai estar sistematizada e otimizada em toda a exposição. Né? Então, muito obrigado pela aceitar o convite. Né? Então, foi um grande prazer estar aqui com você, com todo o conhecimento que você traz. E também agradecer a Nan, né? Então, que nos ajudou aqui nesse processo então, dessa atividade formativa. O Dr. José Luiz, representando o Dr. Estevão. Então, e nós vamos estar sempre juntos aí, né? Para essas lutas. Obrigado, viu? Somente para finalizar a todos, que conhecimento, que arcabouço de cultura que nós tivemos hoje. É um prazer estar junto com todos vocês. E já me coloco à disposição também, em nome da ANAM, e além da ANAM, do Grupo Africanize, que provavelmente vocês devem nos seguir nas redes sociais. @Africanize Oficial. Sou o diretor jurídico também do Grupo Africanize. E a gente já até coloca à disposição, principalmente com relação às literaturas que vocês estão propondo, para a gente poder fazer. Precisamos sentar e aquilombar essa ideia, porque a concepção é importante no aspecto tanto negro quanto não negro. Por quê? Porque o importante é que isso seja difundido para todos nós. Pelo menos foi isso que ficou muito claro, que essa falha, essa lacuna que existe com relação à historicidade, a nossa formação de sociedade, de vários termos que nós usamos convencionalmente, nós sequer reconhecemos a natureza disso e quão importante foi a cultura negra, tanto africana quanto afro-brasileira, na contribuição de quem somos hoje, né? E a gente só consegue saber para onde vamos sabendo quem efetivamente nós somos, isso num todo. E muito obrigado a todos vocês pela participação. Excelente simpósio e estamos todos à disposição e finalizamos por aqui. Muito obrigado. Eu não entendi muito bem.